E aí, galera siciliana, tudo bem? Bom, então, gravando um vídeo para explicar esse tópico, né, atual que a gente está vendo, tá? Bueno, então a gente está trabalhando com adjetivo, né? E nessa aula de hoje, então, é uma explicação, assim, de um detalhe um pouco peculiar, tá? Que diz respeito a essa parte de adjetivo. É um tópico assim que geralmente não aparece em estudo de gramática, tá? Ele é assim algo um pouco diferenciado, tá? Então, o nosso assunto então é adjetivo e subjetividade. Bom, então a gente já viu lá o que é o adjetivo, né? Qual é a função dele, né? Bom, isso aí então já é uma parte passada, não é? Então essa parte não precisa a gente estar retomando. Bom, mas então, essa parte, adjetivo e subjetividade. Esse é um dos tópicos assim que mais me agradam nesse estudo de adjetivo, tá? Porque é quando a gente estuda uma classe gramatical e acaba vendo de que maneira ela funciona, assim, as suas peculiaridades, né? Seus casos especiais. E nos ajuda também na hora de escrever um texto, tá? Então por isso que eu gosto muito dessa parte, né, de estudos adjetivos, né, que é quando a gente vê de que maneira a gente entendendo isso aqui pode servir como uma ferramenta para nos ajudar na hora de escrever, certo? Bom, então adjetivo e subjetividade. Olhem só, então vejam essas duas frases. A casa é verde e a casa é linda. Tá? Então, olhem só. Então, nessas frases, né, nós temos dois adjetivos. Então, verde e linda. Verde e linda são adjetivos. Agora, olhem só. Na frase X, que foi a primeira, nós temos um adjetivo, no caso verde, que diz respeito a uma característica da casa. Então, é algo que não depende da opinião de alguém. É algo próprio da casa. Então, se eu digo casa verde, verde é algo que não depende da opinião do João, da Maria, do Pedro. Né? É algo inerente à casa. Agora, na outra frase, na frase Y, que o adjetivo é o linda, então nós temos um adjetivo que ele expressa um juízo de valor sobre a casa. Então, quando tu diz que a casa é linda, isso está expressando o teu ponto de vista. Então não é uma característica própria da casa. Não, isso é algo que depende da pessoa, né, que está fazendo esse juízo de valor. Então eu posso achar a casa linda, mas outra pessoa pode dizer que não é linda. Então isso vai depender muito do referencial de beleza, né, que cada pessoa tem. Então esse tipo de adjetivo que a gente usa para atribuir uma opinião, um juízo, esse adjetivo é chamado de valorativo, tá? Como o caso de linda. Então esse tipo de adjetivo, como ele expressa uma opinião da pessoa, ele expressa a subjetividade. Então, o que é subjetividade? Subjetividade, né? Então tem a ver com sujeito. Então é a pessoa expressar aquilo que diz respeito ao seu ponto de vista, ao seu modo de ver as coisas, né? Ao seu mundo interior. Né? Então a subjetividade é o oposto da objetividade. Objetividade, então, é a pessoa ver algo independente, né, da sua opinião. É algo que não depende da opinião. Objetividade é algo que não depende da opinião, é ser objetivo. Agora, a subjetividade não, é algo que depende da opinião de alguém, seu ponto de vista, né? Bom, então a gente sabendo isso, né, isso é importante na hora de produzir um texto. Por quê? Porque alguns gêneros textuais, eles são impessoais. Ou seja, eles não aceitam, né, o ponto de vista de quem está escrevendo. Tá? Então, por exemplo, uma notícia de jornal. Tá? Uma notícia de jornal é um gênero textual objetivo. A pessoa que escreve a notícia de jornal não pode botar a sua opinião.
tá? Então, num texto como uma notícia de jornal, que a pessoa que escreve não pode botar opinião, um adjetivo valorativo, dependendo do caso, ele poderia estar projetando a pessoa que escreve no texto, poderia estar revelando, né, o juízo de valor da pessoa que está escrevendo. Então, esse tipo de cuidado tem que ter, né? Agora, num gênero textual onde a pessoa tem que colocar a sua opinião, bom, aí nesse caso, aí sim. Aí a pessoa usar um adjetivo valorativo, não há problema nenhum, né? Por exemplo, uma crônica, um artigo de opinião, enfim, tá? Então são gêneros onde a pessoa pode colocar a sua opinião. E aí usar um adjetivo valorativo, ok. Agora, num gênero textual onde a pessoa não pode colocar opinião, aí a pessoa tem que ter muito cuidado, né? Então, vejam, sabendo isso sobre adjetivos valorativos, pode servir como uma ferramenta para tu analisar o teu próprio texto, para saber se em algum momento, de repente, tu não extrapolou, não é, o teu limite e não acabou expressando uma opinião tua, sendo que o texto não admite opinião, certo? Então tá, pessoal, então por hoje era isso, tá? Então vocês têm aí depois o texto, né, para análise, né? E então tá, pessoal. Então o assunto de hoje era esse, né? Até mais.